Olá, pessoal. Estamos aqui começando mais um programa Furando a Bolha, com o Robério Paulino, comentando assuntos sobre economia, sobre política, meio ambiente, atualidades. Hoje eu estou com a dificílima tarefa de substituir a jornalista que está sempre aqui conosco, Glácia Marilac. Glácia não pôde estar presente. Espero conseguir, vou dar tudo de mim para que tudo dê certo, mas semana que vem, com certeza, a Glácia estará conosco aqui, trazendo todo o seu sorriso, alegria, sua inteligência e sua capacidade de jornalista. Então, hoje nós vamos começar o Furando a Bolha número 6, já com uma notícia, geralmente a gente deixa pelo final, né, as notícias da cidade de Natal, mas hoje, pela importância do fato, nós já vamos começar com essa notícia que chocou a cidade de Natal e que mobilizou a cidade de Natal contra a atitude do prefeito Álvaro Dias. Álvaro Dias mandou cortar árvores da Avenida Jaguarari, né? São 18 árvores, poderia ser muito mais se não fosse a interferência de Robério Paulino junto com demais moradores populares e incluindo aí pau-brasil, que é proibido por lei, né, Robério? São 2 pau-brasil cortados, 2 craibeiras, uma pinha, 8 limoeiro, 4 nins. Segundo a prefeitura, essas árvores foram retiradas por conta da ampliação das calçadas, mas ninguém foi consultado. E, felizmente, o prefeito suspendeu o corte dessas árvores graças à mobilização popular. Robério, você conseguiu a aprovação de um projeto-lei que obrigou a prefeitura a plantar 50 mil mudas na cidade de Natal. O prefeito vetou, mas, pela sua articulação, a Câmara de Vereadores derrubou esse veto. Mas a impressão que dá é que, se por um lado a gente está mobilizando, o Arboriza Natal está cedendo as mudas, o mandato do professor Roberto está indo nas ruas distribuir mudas para que atinja essa meta, se por um lado esse é o avanço, por outro retrocesso que o prefeito parece que vai derrubando atrás, né? Ou seja, a impressão que dá é que a gente planta 100 e ele quer derrubar 100. E não é o primeiro caso, né? Sempre em nome de trincheiras, obras que pouco servem à maioria da população. Você organizou aí com o pessoal uma forte reação, o prefeito voltou atrás. E até, inclusive, foi preciso você se acorrentar numa árvore, né? Os vídeos aí estão em todas as redes sociais, todas as mídias. Queria que você comentasse, vamos começar o programa comentando, porque é um fato gravíssimo, né, Roberto? Olha, Rodrigo, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: nós tivemos realmente que agir de forma drástica, né? Fui muito atacado aqui pela direita, pelo que eu tive que fazer ontem, me acorrentar numa árvore, mas foi necessário para chamar a atenção, porque se eu não tivesse feito isso, não teria chamado a atenção para a gravidade, que é a supressão daquelas árvores na Avenida Jaguarari. Natal tem tão pouca arborização, não se sustenta, não se justifica você tirar as poucas árvores que tem. E o argumento deles é que para fazer uma avenida ali de mão única, querem fazer uma mão única e plantar árvores nas calçadas. E para isso eles querem suprimir o canteiro central. Mas não é necessário. Totalmente desnecessária a retirada, porque aquele canteiro ali é um canteiro muito estreito, de 1 metro e meio, e as árvores ali não atrapalham em nada. Você pode manter, você pode fazer a via de sentido único, né? A via de sentido único, mantendo o canteiro central, como existe em várias capitais brasileiras, como existe, por exemplo, em outras avenidas de Natal, que é a Mor Gouveia, que foi transformada numa avenida de mão única e as árvores do canteiro central foram mantidas. E a mesma coisa pode ser feita na Avenida de Jaguarari. Então, nós fizemos isso ontem, pode ter parecido uma medida drástica, mas foi necessária. Eu me acorrentei a árvore, né, chamou muita atenção da cidade, fui muito atacado pela direita, né? Todos os jornalistas de direita saíram num ataque virulento a mim, mas metade da cidade ficou a nosso favor. Por exemplo, na publicação da Tribuna, tem mais de 1.000 comentários, metade é contra, metade é a favor. Chamamos a atenção da cidade para isso. Na UFRN, todos os alunos viram os vídeos, comentaram, né? Na cidade como um todo. A parcela informada da população ficou sabendo desse fato e a parcela mais consciente nos deu razão. Pode ter parecido algo exagerado, mas não foi. Foi pensado, foi planejado o que nós fizemos. Agora, é a contradição que você colocou, né? Nós acabamos de aprovar um projeto na Câmara de plantio de 50 mil árvores na cidade, e o prefeito, digamos, em vez de plantar, o prefeito corta árvores e levou um tiro no pé, né? Porque inclusive a prefeitura, num acordo conosco, está plantando aí 15 mil árvores, disse que até agora plantou 15 mil árvores, num acordo conosco da UFRN, plantando 15 mil árvores. Mas o problema
ao mesmo tempo que eles plantam, fazem esses cortes desnecessários, né? Desnecessários. Então termina virando uma crise. Eu mesmo falei para o prefeito, uma crise de imagem para a prefeitura, né? Ele já é, nesse aspecto ambiental, o Natal já é muito mal vista. E essa gestão está ficando pior ainda, porque passa uma mensagem muito ruim para a sociedade de que essas árvores podem ser cortadas. Então, acho que nós fizemos um acerto ontem de nos amarrar aí, não foi só eu, foi uma ação decidida coletivamente, né? Por um grupo de pessoas. Eu me amarrei, mas foi muita gente lá junto comigo que estava solidário. E metade da cidade está solidário conosco, metade da cidade aplaudiu. E nós queremos ver aqui, nós vamos plantar o projeto aprovado na Câmara de plantio de 50 mil árvores, e nós vamos plantar 50 mil árvores na cidade, estamos distribuindo em todos os grandes cruzamentos, pedimos o ideal seria que a prefeitura plantasse, mas como a prefeitura é muito lenta no ritmo de plantio, nós estamos apelando à população, que a própria população plante, arborize as praças, canteiros, né, avenidas, que não esperemos mais, plantemos nós mesmos. Se o poder público não faz, vamos plantar nós mesmos, né? O ideal seria fazer com planejamento, né? Com planejamento de urbanistas, né? de arquitetos, mas se a prefeitura não faz, vamos esfriar a cidade nós mesmos por nossa conta. É isso que nós estamos fazendo, tem? E por isso nós estamos aí com um viveiro gigantesco, né? Na UFRN, entregamos esse ano já quase 50 mil mudas, estamos com mais 50 mil mudas para entregar até o final do ano, e isso para arborizar a cidade. Mas olha, se a prefeitura não faz, a população faz, mas é vergonhoso, porque a prefeitura tem toda a estrutura, tem maquinário, tem trabalhador, mão de obra para poder fazer. Se quisesse, faria. Parabenizo você, Robério, porque a Câmara, todos sabem, está em recesso parlamentar. E mesmo em recesso, você continua ativo, você continua atuante e defendendo o direito da população. Agora, são essas as contradições dessa prefeitura, né? Querer demolir colégio, onde a gente sabe que falta vaga na cidade, querer derrubar a árvore onde a gente sabe que falta arborização na cidade. Será que ele não percebe que isso seria uma propaganda, inclusive para o mandato dele? Por exemplo, João Pessoa, na Paraíba, aí no Nordeste, é a segunda cidade, considerada a segunda cidade mais arborizada do mundo. O que será que passa pela cabeça do prefeito Roberto por não ver que isso daí é um ponto positivo que traria só benefício para ele, ao invés de ficar, como você disse, dando tiro no pé e cortando árvore? Por que ele faz isso? Né? É para agradar grandes empresários? Será que é isso? Olha, eu não sei se é para agradar, mas ali eles estão dizendo que é para nivelar as calçadas, né, para fazer obra de calçadas, mas eles estão dizendo que vão tirar as árvores centrais, que são árvores gigantescas de 30, 40, 50 anos, para plantar nas calçadas. Mas as calçadas têm fiação baixa nas laterais. Então é um engodo, é uma conversa fiada, uma mentira que vão plantar árvore para substituir aquelas grandes árvores lá que têm 40, 50 anos. E não substitui. Essas árvores, para chegar no tamanho das que estão lá atualmente, vai levar 40, 50 anos. Então, não, repito, não precisa tirar aquelas árvores. Enquanto o mundo inteiro planta, preserva. Tem uma foto, né, de um país da Europa, se não me engano, na Suíça, ou na Alemanha, que uma rodovia foi desviada para preservar uma única árvore. Desviar o trajeto da rodovia para preservar uma árvore. Aqui é o contrário, né? Se corta a árvore por qualquer bobagem, né? Então, eu acho que não tem sentido, não se justifica de forma alguma esse corte. O que nós temos é que plantar mais árvores de Natal e não suprimir. Exatamente, mas fica aí, a luta continua, né? A gente sabe que tem projetos para cortar em outros lugares. Parabéns pela sua luta. Agora, vamos passar para a política nacional, e vamos falar do Eduardo Bolsonaro. Outra coisa que chocou a população brasileira, né? No último dia 9 de julho, em um evento pró-armas, né, o deputado federal Eduardo Bolsonaro comparou professores doutrinadores, segundo ele, a traficantes de drogas. Inclusive, Roberto, ele disse que professores podem ser piores que traficantes. Esse tipo de ataque a gente sabe que não é de hoje. Basta a gente lembrar do movimento Escola Sem Partido, que foi, inclusive, judicializado, a justiça proibiu, mas que quem é da educação sabe que essa pressão está no dia a dia das escolas. Né? E também isso daí faz parte de uma tática orquestrada pela extrema-direita mundial, ataca a educação, ataca a cultura, ataca a imprensa, ataca liberdades democráticas. O ministro Flávio Dino agiu rápido, pediu investigação pela Polícia Federal, parlamentares estão pedindo que o caso seja enviado ao Conselho de Ética da Câmara, e inclusive a deputada federal Sâmia Bonfim levou esse mesmo caso aí à Procuradoria-Geral da República. Roberto, como que você avalia mais esse ataque da família Bolsonaro?
Eu tenho algumas projeções aqui. Será que isso daí é para desviar a pauta do debate que está tendo da inelegibilidade do Bolsonaro, e possível até prisão por conta dos crimes que cometeu? Será que isso é uma forma de ele falar para a base dele e reorganizar a extrema-direita mais radicalizada? E o que você acha? É grave? Eu entendo que grave, mas é grave a ponto de perder o cargo por essa fala? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Olha, eu acho um absurdo, né? Uma agressão aos professores total, né? Uma agressão descabida, né? Ofensiva, que nenhum professor no país, com tanto esforço, os professores que são quem educam, né? Os que educam nossas crianças com tanto carinho. Você entra numa escola, eu vou dizer uma coisa, Rodrigo, eu sou professor há mais de 40 anos. Você entra numa escola pública de crianças muito novas, né? Que não tem referência nos pais e nas mães em casa, que são pais, às vezes, analfabetos, violentos com as mães também não têm cultura para educar essas crianças, e a salvação dessas crianças passa a ser uma professora ou um professor, especialmente as professoras mulheres, que passam a ser professoras, mães, psicólogas. Então, os professores cumprem no Brasil, um país pobre, um papel fundamental na criação das nossas crianças, da nossa população, né? Não só na educação formal, como na orientação psicológica, né? Na formação da personalidade, do caráter, na formação moral, de educar essa criançada a ser gente. Esse é o papel dos professores, não só conteúdo de português, de matemática, porque isso é o mais fácil. O mais difícil é orientar essa criança a ser alguém na vida, né? Isso os professores fazem. Para agora receber um insulto, uma ofensa tão baixa desse sujeito, né, do filho de Bolsonaro. Esse cara deveria, na verdade, a minha opinião, é que ele seja caçado. Nós devíamos fazer uma grande lista, está sendo correndo aí. Eu peço que todo mundo aqui olhe o link, nós vamos colocar aí nesse programa o link, né? Aqui no link, para que todo mundo assine. Eu peço que todo mundo assine o pedido de cassação dele, porque é o que ele merece, porque o que ele fez é uma ofensa aos educadores e professores do país, é ofensa aos pais, de crianças, de adolescentes, de alunos universitários, né? Que gostam, que amam, que dependem de professores do país inteiro, né? Professores não são doutrinadores, ao contrário, professores são aqueles que abrem a cabeça, abrem a visão dos estudantes para o mundo, para a consciência, para a ciência. E não, o Eduardo Bolsonaro, se depender dele, vai ensinar na escola que a Terra é plana, vai ensinar na escola, como o pai dele falou, que vacina faz mal. Os professores no país inteiro orientaram as crianças a tomarem vacina, a que a Terra é redonda, educar as crianças em defesa da ciência. E é isso que Eduardo Bolsonaro, a família Bolsonaro e a direita do país não tolera. Ciência, esclarecimento. Por isso o ódio deles não é contra os professores. O ódio deles é contra a ciência. O ódio deles é contra o conhecimento. O ódio deles é contra a ampliação da visão das crianças que nós professores fazemos. Por isso essa gente tem tanto ódio de nós, né? Odeia os professores. Congelaram nossos salários aí, nós professores universitários, ficamos 6 anos durante o governo Temer e o governo Bolsonaro sem reajuste de salário. O salário se reduziu quase 50%, né? Escolheram a nós professores como inimigos, né? E o ódio deles continua. A declaração do Eduardo Bolsonaro e filho Bolsonaro só mostra que eles continuam odiando os professores. Mas nós vamos continuar a nossa luta em defesa das crianças, dos adolescentes, da ciência, do esclarecimento, da cultura. Ele fala ou não. Mas eu peço a todo mundo aqui, mais uma vez, que assine o abaixo-assinado, porque o que esse sujeito merece é cassação, porque não merece ser um deputado, um sujeito desse, que ataca com tanta agressividade, com tanto desdém, né, com tantas ofensas a nossa categoria de professores e professoras. E é bem isso que você falou, né, Robério? Os professores educam, né? Fazem a pessoa ter um senso crítico, um olhar diferenciado e poder olhar a situação. E o que eles querem é o contrário, querem que as pessoas só obedeçam para eles poderem, são verdadeiros ditadores. E assim, você falou uma coisa muito importante também, que essas professoras, esses professores, eles fazem muito além do que eles têm condições materiais de fazer nas escolas. Você é presidente da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores de Natal e já visitou mais de 100 escolas. Eu queria que você falasse um pouquinho, Roberto, das condições dessas escolas municipais e como essas professoras e professores conseguem dar aula nessas condições.
Olha, é muito difícil a situação atual dos professores. Por exemplo, essa semana, eu participei da negociação é, do SINT, Sindicato dos Professores aqui do Estado, com o prefeito Álvaro Dias, né? A reivindicação dos professores do sindicato era um reajuste de no mínimo 14,76%, se eu não me engano, de memória agora, e o prefeito Álvaro ofereceu e está disposto a dar apenas 7%. É melhor do que nada, 7%, mas ainda é muito insuficiente, porque os professores estão há 3 anos, indo para 4, sem reajuste. Desde antes da pandemia estão sem reajustes, né? Minhas queridas e meus queridos colegas professores. Então é muito ruim essa situação, mas eu tenho estado ao lado de todas as greves. Eu acho que eu estive nos últimos 2 anos, e mesmo antes, em todas as assembleias de professores e professoras, as assembleias do SINT, eu sempre me fiz presente, me solidarizando com professoras e professores, né? Porque eu acho que é minha obrigação, não só como parlamentar, como colega professor, me solidarizar com meus colegas. Então, eu estive lá e a gente vai continuar apoiando a luta dos professores e professoras em defesa do reajuste salarial e de uma educação melhor, também de condições de trabalho melhores, de escolas com melhores condições, mais equipadas, né? E melhores condições, especialmente para as nossas crianças. Roberto, agora nós vamos para outro assunto, mas que é continuidade desse, né? Família Bolsonaro. Agora vamos entrar no Sérgio Moro, tá? Sérgio Moro, paranaense Sérgio Moro, tá preocupado. Por que ele está preocupado, né? Articulador da Lava Jato, né, teme perder o cargo. Essa foi a notícia que saiu anteontem nas mídias aí. Pedido de cassação à Justiça Eleitoral foi feito pelo PT, olha só, Roberto, partido do Lula, e pelo PL, que é o partido do Bolsonaro. Quer dizer, está todo mundo descontente com o Moro. O ministro se diz perseguido e que isso é uma vingança. Mas há fortes indícios de abuso de poder econômico e caixa 2. Roberto, na sua avaliação, eu gostaria que você fizesse aí uma explanação sobre isso para fazer aí uma retrospectiva histórica. Qual que é o papel do Sérgio Moro na política nacional? Lembrando da questão da Lava Jato, de tirar o Lula da disputa, né, eleitoral, e inclusive agora Tacla Duran acusando ele coisas muito pesadas aí de como juiz ter feito manobras, inclusive ter tentado influenciar de maneira extremamente negativa, pagando inclusive pessoas, ameaçando pessoas. Então, politicamente, além dessa avaliação do Sérgio Moro no papel da política nacional e do bolsonarismo, depois que foi implementado, e da situação que nós chegamos agora, né? Você acha que ele deve ser responsabilizado politicamente por essa ascensão da extrema-direita? E você acha, principalmente a pergunta que todo mundo quer saber, diante de todos esses elementos que colocado, ele pode ter o mesmo fim do seu comparsa, o Deltan Dallagnol? Olha, Rodrigo, eu queria dizer o seguinte: sabe aquele juiz que, durante um jogo, uma partida de futebol, recebeu dinheiro antes de um time e faz o jogo do time que ele ganhou dinheiro? A gente chama isso de juiz ladrão. O Sérgio Moro é o juiz ladrão. Não teve nada de imparcial. O Sérgio Moro tirou o Lula da jogada, com toda uma armação como juiz ladrão, para facilitar o Bolsonaro. O Bolsonaro só chegou à presidência da República e fez o desastre que fez, 700 mil mortes nessa pandemia, pelo que o Sérgio Moro fez, e Dallagnol fez também, né? Eu espero que ele tenha o mesmo final do Deltan Dallagnol, porque é o que ele merece. Ele fez o jogo sujo e agora nem a direita, nem o PL do Bolsonaro quer mais. Nem aquele que pagou, né, o time que pagou para ele fazer o jogo sujo durante a partida, que é o grupo do Bolsonaro, o quer mais. Olha que papelada, né? Que papelada. E está claro que ele fazia acordos, né? Ele fazia acordos com a acusação, ele participava de grupos. O juiz, quando é imparcial de fato, ele tem que se manter equidistante da acusação e da defesa. Ele recebe formalmente, com hora marcada, a defesa, a acusação para dialogar. Mas não manter grupo. O Sérgio Moro mantinha grupos de WhatsApp conversando de forma íntima com Dallagnol, com outros juízes da acusação contra Lula. Foi tudo um jogo de cartas marcadas para tirar o Lula das eleições. E conseguiu tirar. E levou o país ao desastre que foram esses 4 anos de Bolsonaro. Então ele é tão ou mais responsável pelo desastre, entendeu? Pelo assassinato de 700 milhões de brasileiros, quanto o Bolsonaro no país.
Então ele merece sim ser julgado e eu torço para que ele tenha imediatamente o mesmo fim do Dallagnol, porque é o que ele merece. Porque ele não é um juiz, ele é um ladrão. Um ladrão, simplesmente. Ele agiu como juiz ladrão para tirar o Lula da jogada, como já falei, a favor do Bolsonaro, né? Com todo tipo de jogo sujo. Sabendo, com articulações por baixo do pano. Então, é o que eu torço, como você falou, que ele seja igualmente. E agora vai terminar como cachorro morto, né? Chutado como cachorro morto, pela direita e pela esquerda. Olha só, que triste fim ele vai ter. Eu espero que esse seja o fim dele. E agora apareceu mais um ainda, né? Mais um elemento aí, que é o Tony Garcia, que é um político tradicional do Paraná, daquela velha política, né? E que ele confessa que foi informante do Moro, né? Olha como isso é grave. Inclusive tem aquela questão da festa da cueca e tudo mais. Bom, Roberto, nós estamos indo já para o final, né? Já estamos aí chegando no final, mas tem mais uma questão importante para a gente tratar aqui, que saiu no G1 essa semana, que é sobre meio ambiente também, infelizmente, mais uma vez, sem boas notícias, né? A camada de gelo no mar da Antártica chegou ao nível mais baixo registrado em um mês de junho. Mês passado, então, esse mês saiu esse dado, que ela diminuiu 17%, ela está em 17% mais baixo que a média. Segundo os cientistas da Organização Meteorológica Mundial, esse aquecimento tem consequências gravíssimas para o mar e para a atmosfera, e, consequentemente, para nós, né? Essa diminuição é resultado direta da emissão de gases que provocam o efeito estufa, eles afirmam isso. Eu queria, professor Roberto, que você falasse, né? Porque toda aqui a edição do Furando a Bolhas, eu acompanho, eu edito, né? A gente traz alguma coisa, alguma notícia sobre esse aquecimento global, o desmatamento e os eventos climáticos extremos. Inclusive, falamos sobre a questão do Rio Grande do Sul no Furando a Bolha número 5. Mas, assim, além de você comentar essa situação da diminuição do nível do gelo no Mar da Antártica, eu queria que você falasse para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, explicasse um pouco o que é o efeito estufa, né? Quais são suas causas, como combater o efeito estufa, porque às vezes a gente fica um negócio meio assim em cima, fica meio subjetivo. Eu queria que você colocasse também aí, explicasse, você que é professor e ambientalista, o que é o efeito estufa, as causas e os efeitos dele, como a gente pode combatê-lo. Olha, primeiro, vamos partir de um fato. A temperatura média do planeta está se elevando rapidamente. Nos últimos 100 anos, se estima que a temperatura média já aumentou 1 grau Celsius nos últimos 100 anos. E há o risco de, nos próximos 90 ou 100 anos, aumentar mais 1 grau. Mas isso numa situação otimista. O IPCC, que é o painel intergovernamental para mudanças climáticas, sigla em inglês de painel intergovernamental para as mudanças climáticas da ONU, que reúne centenas de cientistas, avalia que a situação ideal, a situação é uma situação normal, que aqueça mais 1 grau até o final desse século, mas numa situação extrema, a média de temperatura pode ser aquecida até 3,7 graus. Veja, isso é transformar o planeta num forno. E se prevê que pode morrer até 2 bilhões de pessoas até o final do século em função desse aquecimento. Nós somos 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões, né? 8 bilhões. E podem morrer 2 bilhões podem morrer. 1 em cada 4 pessoas pode morrer até o final do século, em função dessas ondas de calor. Eu, antes de falar da Antártida, eu quero falar do Ártico. O Polo Norte ele não tem terra embaixo, é só gelo. E o aquecimento global está levando a que a camada de gelo esteja diminuindo a grossura ou a espessura. Há 50 anos, a camada de gelo do Ártico, onde moram os ursos polares, era 4 metros. Agora já está em 2 metros. A grossura de todo o Ártico, que é o Polo Norte. E se prevê que em 30, 40 anos possa desaparecer, acabar todo o gelo do Polo Norte. Ou seja, os ursos polares já eram, morrem todos. Que vivem ali, morrem todos. Essa água vai toda para onde? Para o mar. O mar, há 20, 30 anos, estava subindo 3 milímetros, 3 tracinhos da régua por ano. Agora já está subindo um pouquinho mais, 4 milímetros por ano. E a tendência é se acelerar. Se está subindo 4 milímetros por ano, vai subir 4 centímetros em 10 anos. 8 centímetros em 20 anos.
Isso significa o alagamento, a destruição de casas, de hotéis, no mundo inteiro. Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Norte, na área sul do estado, muitas casas já tiveram todo o alicerce comido pela elevação do nível do mar. Hotéis que estão sendo comidos. Os Estados Unidos está recuando casas e hotéis 300, 500 metros da linha d'água da praia, porque sabe que vai subir e está subindo. E tudo isso, esse aquecimento, tem a ver com o efeito estufa. Também, não só isso, tem a ver com desmatamento, tem a ver, digamos, com outros fatores, com a emissão de gases dos carros, dos automóveis, emissão de gases do gado. Você tem aí mais de 2 bilhões, né, de cabeças de gado só bovino, que emite gás todo dia. Eles comem e emitem gases. E tem automóveis, você tinha uma frota de automóveis até 10 anos, de 1 bilhão de automóveis, até 2030 agora já vai ter 2 bilhões de automóveis. Os Estados Unidos é o país que mais produzia carro, produziu um máximo de 13 milhões. A China esse ano deve produzir 30 milhões de automóveis, quase 3 vezes mais do que o máximo que os Estados Unidos produziu. O país dos carros não vai ser mais os Estados Unidos. O país do automóvel, nos próximos anos, vai ser a China. E tudo isso leva ao quê? O efeito estufa. O que é o efeito estufa? Os gases, como o metano, sobem, eles ficam pairando, porque eles são mais leves do que o ar, do que o hidrogênio e o oxigênio, eles ficam aqui em cima. E o que acontece? Quando a radiação vem, a radiação do Sol vem, antes ela vinha, e não tinha o gás metano, ela vinha, batia na Terra, especialmente no mar, e voltava, né, para o espaço. Então ela vinha, entendeu? Vinha, batia aqui e voltava para o espaço. Refletia e voltava para o espaço. Agora, esse raio vem e vai voltar para, mas fica preso na camada de ozônio aqui. Então faz uma espécie de colchão. O efeito estufa é que esses gases façam uma espécie de colchão aqui, que os raios ultravioletas que vinham, né, do espaço, aqui do espaço, vinham, batiam aqui e voltavam para o espaço, não volta mais. Ficam presos aqui, encaixotados. Isso está fazendo uma estufa. Esse é o efeito estufa. Esses gases que estão aqui aprisionados lá em cima da atmosfera estão aprisionando essa radiação que antes voltava para o espaço, que agora não volta mais. E faz como um fogão, uma estufa, aquecendo toda a atmosfera, derretendo os polos, né? Gerando tempestades, furacões, etc. Então, nós estamos frente a uma situação muito delicada. Por exemplo, nós temos esse ano agora o El Niño, que é um fenômeno de elevação do nível do Pacífico, que está gerando assim um temor. O Serviço de Meteorologia da Austrália disse esses dias que eles estão com muito temor, porque a temperatura média quando o El Niño aconteceu de vezes passadas, que é o aquecimento superficial das águas do Pacífico, até hoje ele tinha aquecido 2,5 graus. Os piores fenômenos do El Niño tinha aquecido 2,5 graus a temperatura. Este ano, a previsão, esse próximo verão agora, no Pacífico Sul, é que a temperatura possa subir 3,5 graus. E são as previsões que foram rodadas em computador pelo Serviço de Meteorologia da Austrália, e eles estão assim aterrorizados com as possíveis consequências do El Niño esse ano, agora no próximo verão, no hemisfério sul. Agora nós estamos no inverno, né, no hemisfério sul aqui. Você está aí no Paraná, está frio, né, Rodrigo? Mas em dezembro vai estar quente. Então, e a Austrália também está no hemisfério sul. Eles estão com muito medo do fenômeno El Niño agora no próximo verão no hemisfério sul, que as temperaturas têm picos tremendos, furacões, entendeu? Furacões e ondas de calor horríveis agora no próximo verão no hemisfério sul, que começa em novembro, dezembro, né? Então, a situação é muito drástica. Isso aqui não é para assustar ninguém. Isso são previsões científicas, feitas pelo IPCC, feitas pela NASA. E olha que a NASA é uma instituição do governo norte-americano. Esse dado que eu dei do Ártico, que o Ártico diminuiu de 4 metros da espessura de gelo, agora só são 2, está sendo medido pela NASA. Não é nenhuma invenção de comunista. Está sendo medido pelo próprio governo norte-americano, pela própria Agência Espacial Norte-Americana, pelo governo da Austrália, pelo IPCC. Então é muito complicada a situação, muito aterrorizante. Infelizmente, as pessoas não têm noção do risco que nós estamos correndo, mas o risco é muito grande.
E isso que você falou, eu estou aqui no Paraná, semana passada aqui na região sul teve um ciclone e agora para essa semana a previsão de mais um ciclone, quer dizer, tudo isso tem a ver. E aí voltando no nosso primeiro tema de hoje, enquanto isso, prefeitos cortando árvore, né? Uma falta de consciência e por isso eu admiro bastante seu trabalho, não só na questão do meio ambiente, prática de plantio e tudo mais, mas também de levar educação ambiental, essa consciência para as escolas. Roberto, queria agradecer muito, mais um Furando a Bolha número 6, e agradecer todo mundo que estava assistindo até agora. Dizer para vocês, clica ali no sininho, inscreva-se no canal, acompanhe, ajude a divulgar essa iniciativa, porque Furando a Bolha não é só um nome, Furando a Bolha é um propósito, é que a gente saia daquelas pessoas próximas e a gente leve informação, conteúdo, conscientização para todo mundo. Roberto, um abração, foi um prazer estar aqui contigo. Saudades, semana que vem estou aí com vocês de novo em Natal, estou curtindo aqui um pouquinho a família e espero aí que no próximo Furando a Bolha, a Glácia Marilac, a grande Glácia, esteja aí, vai estar com certeza para alegrar esse programa e trazer tanta competência que ela tem. Um abração, Roberto, e um abração para todo mundo aí que ficou até agora com a gente.